nesse vídeo aqui eu vou abordar uma parte mais técnica, né, da metodologia científica, que é quando a gente quer fazer citações, né, e indicar referências, né, quando a gente está escrevendo um relatório de pesquisa ou um projeto de pesquisa, né. Bom, tem regra, né, para isso. Então eu vou trazer alguns exemplos, né. A gente pode fazer 2 tipos de citação, né, as citações indiretas, que é quando a gente comenta, né, o trabalho de um autor, né, e a gente pode fazer citação direta, que é quando a gente traz do trabalho de outra pessoa um texto, uma parte do texto de outra pessoa para o nosso trabalho. Então tem essas 2 formas. Nas citações indiretas, a gente deve tem tem algumas formas de fazer, mas basicamente a gente deve citar o sobrenome, o último sobrenome do autor, né, e o ano da publicação, né. Claro que dentro disso tem algumas variações, né, a gente vai ficar em dúvida em alguns casos, e aí para isso, né, eu recomendo a norma, né. Bom, se for o caso de um TCC, de uma dissertação ou tese, tem as normas da ABNT, né, que são gerais, assim, é um regulamento geral para a escrita científica, né, todo o país. Hã, mas se for, por exemplo, uma escrita por uma revista, por um periódico, né, especializado, ou se a gente está fazendo um projeto de pesquisa para um determinado instituto, uma determinada instituição, aí a gente tem que observar as regras de quem está, querendo, né, que para onde se vai entregar o projeto de pesquisa. Aí tem que se ou o artigo, no caso, se for o caso de um periódico, aí cada um vai ter a sua específica. No caso dos periódicos varia bastante, assim, né, eles não seguem a ABNT basicamente, né, tem periódico que segue regras totalmente diferentes. E aí é importante se observar lá como é que se faz a citação e a referência, né, de cada trabalho. Eu vou apresentar aqui em linhas gerais, o que normalmente costuma, ser feito, assim, né. Então a gente uma forma de fazer citação direta é colocar o último sobrenome e o ano da publicação. Então, por exemplo, aqui, ó, Gomes apresenta e sugere diversas situações algébricas para o ensino fundamental, e aí segue ali o texto, né. Então repara, ó, tem o último sobrenome, Gomes, né, e, o ano da publicação, que é 2003, né. "Ah, mas não tem aqui o título do trabalho, não tem aqui o nome completo do Gomes, como é que vai saber quem é ele?". Bom, aí para isso tem a referência. Aí lá na referência sim, vai colocar o nome completo do autor, o título do trabalho, vai colocar lá 2003, né, o ano que foi publicado de novo, né. Hã, se forem 2 autores, a gente coloca, se fosse Gomes e Silva, por exemplo, então a gente colocaria Gomes e Silva, né, 2003. Eh, outra maneira também de fazer citação indireta é colocando o nome dentro de um parênteses, né, com letra maiúscula, todo sobrenome em letra maiúscula. Então, por exemplo, ó, eu posso fazer uma afirmação, né, o uso do pensamento lógico matemático por crianças tem sido tema de vários estudos. E aí eu vou escrever entre parênteses, tá, com o nome do autor ou da autora, nesse caso que é autora, né, Camille, vírgula, o ano. Então, Camille 1990, mas repara que Camille está escrita, né, todo nome em maiúsculo, né. E aí tem um ponto e vírgula ali, né, aquele ponto e vírgula quer dizer que vai para um próximo autor, eu estou citando vários autores dentro desse parênteses aqui. Então tem o trabalho da Camille, 1990, depois tem Piaget, né, e como são 2 trabalhos do Piaget, é 1950, 1970, ponto e vírgula e passa para um próximo autor, né. Próximo autor, porque Piaget e Inhelder, são 2 ali, né, e aí separa por ponto e vírgula, porque são 2 autores, né. Ponto e vírgula serve para separar autores, tá. Piaget, ponto e vírgula, Inhelder, né, é um trabalho feito pelos 2, vírgula, 1959. Então citei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 estudos, né, dá para ver porque tem, 1990, 1950, 70 e 59. Citei 4 estudos, um da Camille, outro do Piaget, 2 na verdade do Piaget, e um, né, que foi colaboração, Piaget e Helder. Então, entre parênteses, né, essa forma de se citarem diretamente. Quando são mais de 3 autores, nas normas da ABNT, né, e isso também em outras normas é comum, a gente escreve et al, né. Então ali, por exemplo, ó, no trabalho de Blanton et al, né, quer dizer e outros,
né? Blanton e outros, porque são muitos autores. E aí, para não escrever 5, 6 autores aqui, né, uma forma de fazer, quando tem mais 3 autores, até 3 autores a gente ainda escreve, né? Mas mais de 3 autores a gente bota aquele et al. Ali. Então, Blanton et al., né, 2015, né? Por exemplo, são apresentados vários exemplos, tal, né? E aí a gente segue falando ali. Mas aí são citações indiretas. Outra forma de fazer são citações diretas. Quando a gente não consegue ou acha que não conseguiria fazer melhor, né, do que o autor, descrever determinadas coisas melhor do que o autor, ou quando a gente vai apresentar uma definição que é muito característica do autor, do trabalho, então a gente pode citar diretamente, mas para isso tem regra, né? Então, aqui eu coloquei uma citação ali, primeira, né? Uma citação direta nesse caso. Este método foi proposto por Piaget e tal. Segundo Delval, 2002, e boto a página 67, né, tem que estar ali onde é que está, direitinho no trabalho. O método clínico utilizado por Piaget pode ser caracterizado da seguinte forma. E aquele recuo, né, e a letra menor, quer dizer que está nas palavras do Delval. Né? Então eu deixo bem claro aqui, olha, a autoria desse texto aqui que eu estou colocando aqui agora é nas próprias palavras do Delval, não são minhas. Tá? Bom, outra forma de fazer, né? Outra forma não, melhor dizendo, quando uma citação direta ela tem até 3 linhas, a gente coloca só entre aspas. Né? Então, entre aspas é quando a gente quer citar a fala de alguém até 3 linhas, certo? Com mais de 3 linhas, a gente tem que usar o recuo ali, conforme foi usado ali em cima, né? Delval, ali, 2002, 67. Agora, repara ali, ó, a observação, o terceiro momento, tem a função de documentar as decorrências da ação, servindo de substrato para as autorreflexões, reflexões e replanejamento das ações. Ou seja, aí quando abre aspas, quer dizer que vai ser nas palavras desses autores que estão entre parênteses depois, ali, ó, Keynes e McTaggart, 88, página 19. Tem que botar a página ali de onde está sendo retirada a citação. Então, tudo que está entre aspas ali, observar o processo da ação, os efeitos da ação, circunstância da ação e suas limitações, o modo em que as circunstâncias e as limitações recortam e canalizam a ação planejada, tudo aquilo ali são palavras de Keynes e McTaggart. Como é que a gente sabe? Porque está entre aspas. Tá? Bom, muito cuidado com o plágio e com o autoplágio, né? Então, o que é o plágio? É o uso de textos de outros autores sem o devido crédito. Então, eu não posso escrever copiar um texto de outro autor. Isso a gente não pode fazer. Isso é plágio, certo? O que é autoplágio? O uso de textos precedentes do próprio autor sem a devida referência. Então, eu não posso copiar um texto meu mesmo sem pelo menos citar, me autocitar, né? Olha, segundo tal estudo, né? Tal. Então, existe o plágio e existe o autoplágio também. Então, a regra básica é, se não é seu nem de todos, então cite, né? Isso eu tirei lá do artigo do Volpato, né? Por quê? Porque por que tem ali de nem todos, se não é seu nem de todos? Porque o que é público, que é expressões que são gerais, né, e são públicas, a gente até pode, né, comentar e citar, né, principalmente até porque tem muitas expressões, né, que são muito conhecidas, mas que a gente nem sabe o autor é desconhecido às vezes. Essas a gente até pode colocar ali, não tem problema. Mas né, o que é mais específico, a gente precisa citar sempre, né, e colocar nas referências. Motivos do plágio, do autoplágio, né, às vezes má índole, às vezes a pessoa sabe que está copiando de outro trabalho, né, ou desconhecimento metodológico, que é exatamente o que eu estou pretendendo evitar aqui com esse vídeo, né, alertando, olha, né, não se pode pegar o texto né, de outro autor e simplesmente transpor para um texto, né, de um relatório de pesquisa, né, de um projeto de pesquisa. Tem que ter a citação, né, com a devida referência. Lembrando, fazendo a ressalva aqui, né, de que são escopos diferentes, relatórios de pesquisa, trabalhos de eventos e periódicos. A gente pode, por exemplo, escrever uma dissertação e publicar os resultados dessa dissertação, né, em um periódico, em uma revista científica, né, especializada, e apresentar parte desses resultados em um evento para discutir com colegas da comunidade acadêmica. Então, são escopos diferentes. Né? A gente tem o relatório de pesquisa, TCC, dissertação ou tese, a gente tem trabalhos de eventos, né, resumos de eventos, e a gente tem resumo ou artigo também, né, em evento às vezes aceita. E
trabalhos de periódicos, artigos de periódicos, são coisas diferentes. Então, às vezes, os mesmos resultados podem estar em um relatório, em um evento e em um periódico. O que não pode acontecer de um mesmo resultado ser publicado de novo, como se fosse novo, né, em outro periódico, em 2 periódicos, né, ou então a pessoa fazer uma dissertação e pegar os mesmos resultados e fazer a tese, né, não pode, né, é uma forma de autoplágio, né. Bom, a gente vai citar no texto os autores, seja indiretamente ou diretamente, mas, né, a gente precisa, depois, né, colocar a referência, né, depois que eu digo no texto, né, no texto, se eu sou um leitor, eu li a citação, eu tenho que ver onde está referenciado, né, aquele autor. Então, lá no final, depois que acabou lá a conclusão, as considerações finais do texto, tem uma seção que chama referências, né. E nessa seção a gente vai colocar então todos os autores que estão citados ali no trabalho, né, no relatório ou no projeto de pesquisa, mas vai colocar outras informações também, as informações completas, né, a catalogação, né, vamos dizer assim, do trabalho. E aí tem regra para tudo, tem regra para trabalho publicado em evento, tem regra para monografia, dissertação e tese, né, então o título vai em negrito, sobrenome primeiro, iniciais dos prenomes, né, depois, o ano, tem uma ordem então, né, primeiro os autores, depois o título, né, se for artigo de periódico, então primeiro o autor ou autores, título, nome da revista em negrito, né, volume, número da revista, página, ano, então tem uma regra para cada uma dessas coisas. Eu não vou aqui, especificar, né, essas regras, porque elas até mudam ao longo do tempo, né, e também porque nem tudo é a ABNT, como eu falei, né, tem revistas que têm o seu próprio sistema de regra de referência, né, e de citação, né, e aí tem que dar uma olhada sempre, para onde se está enviando o projeto de pesquisa ou relatório de pesquisa, verificar sempre essas regras, né, que sempre tem algum lugar que vai ter que ter, né. No caso de dissertações e teses no Brasil, segue a ABNT, então é lá dar uma olhada nas regras da ABNT para dissertações e teses, né. Tudo isso tem na internet, é fácil de achar, e é bom sempre conferir, né, como é que faz. Como é que eu faço para botar uma referência, né, de livro, por exemplo? Bom, dá uma olhada lá na BNT, né, faz uma de modelo, de exemplo, guarda essa para que depois, se tiver que fazer outra referência de livro, por exemplo, já tenha ela separada ali. A mesma coisa com periódico, trabalho de evento, enfim, né. Bom, era isso, né, eu queria, né, passar uma ideia geral aqui, né, de como que funcionam as citações, referências em trabalhos científicos, era isso. Até a próxima.